Hoje a gente vai falar sobre noções de física radiológica, parte 1, tá? Então, a gente vai falar sobre as radiações ionizantes, onde o nosso raio-x se enquadra, tá? Então, é uma energia emitida por partículas ou ondas eletromagnéticas que podem remover elétrons dos átomos. Então, de certa forma, ele muda os átomos, tá? De fonte natural, a gente tem sol, os minerais radioativos, e de artificial, a gente tem as máquinas de raio-x, tá? O impacto deles nos tecidos, eles penetram nos tecidos de diferentes tecidos de maneiras diferentes, tá? Para criar as imagens onde a gente vai ter os nossos exames radiográficos, tá? E aí a gente tem os riscos associados a exposições prolongadas, né? Então é por isso que a gente precisa reforçar a importância de biossegurança, de proteção radiológica, porque quando a gente se expõe muito, a gente tem esses riscos, tá? Radiação ionizante, então a gente tem os raios-x e os raios gamas, tá? Que eles são frequências maiores, e a radiação não ionizante, que é o que a gente costuma usar no dia a dia, elas têm umas frequências menores, elas não geram tanto impacto, tá? Então, rádio, TV, infravermelho, lâmpada. Então, a gente precisa lembrar que isso a gente não vê, tá? Então, por isso reforçamos a biossegurança, porque a gente não consegue ver aqui, tá bom? E como a gente forma o raio-x? Ali na nossa ampola do raio-x, a gente vai ter um ânodo, tá? Onde a gente vai ter um alvo de tungstênio. E a gente vai ter um cátodo, onde a gente vai ter um filamento de tungstênio. Quando a gente vai fazer o raio-x, a gente tem duas fases, né? Ali no disparador, a gente tem duas fases. A fase de preparo e a fase de disparo. Quando a gente prepara, a gente vai ter um aquecimento do cátodo, onde ele vai liberar elétrons, e em maior velocidade, ele vai liberar elétrons aqui, tá? Então, ele vai superaquecer, e ele vai gerar uma maior velocidade, onde vai ir em direção ao nosso alvo de tungstênio. Com o impacto, esses elétrons, eles perdem energia, onde a gente chama de espectro contínuo. E aí, essa perda de energia, ela vai ser filtrada ali, vai remover a radiação que é indesejada, tá? E aí, aqui, a gente vai ter o nosso colimador, tá? Onde, quando a gente for disparar, ele vai em direção ao nosso tecido, tá bom? Então, o feixe de raio-x ele é um conjunto de radiação eletromagnética emitida pela ampola do raio-x, como eu expliquei no slide anterior, tá? Então, é composto por fótons que viajam em linha reta e possuem diferentes energias. Eles viajam em linha reta, tá? Então, ele é perpendicular. Isso é muito importante a gente saber, tá? Então, fótons de alta energia, a gente vai, né, adentrar tecidos mais densos. E fótons de baixa energia, a gente vai adentrar tecidos menos densos, ou eles estarão propensos à dispersão. Então, o raio-x ele entrou em contato com a matéria. Quais são os quatro tipos de interação? Então, ele pode absorver. Geralmente, quem faz isso são os tecidos mais densos, então ossos, principalmente metais, eles absorvem muito mais raio-x, então eles vão aparecer mais claros lá na nossa imagem, tá? Eles dispersam, então são aqueles mais fraquinhos, aí eles vão espalhar por outras direções e tal, podendo causar redução de qualidade de imagem. E eles transmitem. Ai, caramba, errei. Caramba, vou ter que falar de novo. Então, qual a relação que a gente tem entre o raio-x e a matéria? A gente tem 3 tipos de interação, tá? Então, a absorção. Os tecidos mais densos, como ossos, metais, eles absorvem mais raio-x, tá? Então, eles vão aparecer mais claros na imagem. Dispersão, são aqueles que têm baixa energia. Então, eles podem se espalhar, né? Então, eles não são absorvidos, eles podem se espalhar, contudo, eles podem gerar artefatos na imagem, tá? E os de transmissão, então, os raios que atravessam os tecidos menos densos, como os pulmões, e aí eles geram áreas mais escuras no raio-x, tá bom?
Então, aqui a gente tem um desenho, vou explicar para vocês. Quando a gente vai fazer um raio-x, a gente tem aqui o nosso paciente, certo? O nosso paciente tá aqui. E aí, aqui tá a nossa ampola. Nossa ampola tá aqui em cima. Quando a gente faz a emissão o disparo do raio-x, ele vai viajar em uma linha reta. Vocês podem observar que ele vai viajar numa linha reta. Por que eu estou falando isso? Quando a gente tem uma área de colimação muito grande, esse raio ele vai dispersar mais do que concentrar. Então, é importante que a gente tenha uma área de colimação mais focada, para a gente ter esse foco de raio-x na região onde a gente quer. E a gente também evita esse tipo de situação, são os dispersos. Porque geralmente quem está do lado da mesa contendo o paciente, né? Você, o técnico e o tutor que está segurando, você ou mais outro técnico, enfim. É muito importante que a gente lembre desse fundamento. E aqui a gente tem a formação das nossas radiopacidades, tá? Então, quanto mais escuro, as áreas pretas da imagem, elas refletem o ar. Lembra que ela transpassou o tecido e foi direto pro nosso detector. Então, ela não vai formar nenhum tipo de radiação, ela vai ficar escura, tá? Gordura vai absorver um pouquinho mais da radiação, então ela vai ter esse tom mais cinza escuro. Tecidos moles acaba absorvendo um pouquinho mais, então ela vai ficar um cinzinha mais claro. O osso ele vai acabar absorvendo bem mais, então a gente vai ter esse aí próximo do branco, tá? E o metal ele vai brilhar, ele vai ficar bem nítido o metal, tá bom? Aqui tá as imagens, tá? Então, a gente tem a opacidade de gordura, que é aqui, essa região aqui, ó. Isso aqui é tudo gordura, tá? Gordura é um cinza mais escuro. Ó, o ar aqui, o ar do pulmão, mais pretinho. Aqui fora também, ó. Tudo ar, certo? O osso, né? Então, o osso aqui, o esqueleto do paciente aqui, ele vai ter esse tom mais clarinho de branco. E aí, o metal ele é bem mais brilhante, tá? Esses dois aqui são dois metais, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.